Bom, o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul inicia uma série de entrevistas com profissionais de diversas áreas da administração. Estamos aqui hoje com o presidente do Conselho Regional de Administração do Estado, CRMS, administrador Alexandre Rodrigo Pereira Caselli. Presidente, obrigado por estar aqui conosco, assessoria de comunicação, produzindo esse material, né? E estamos recebendo a visita do administrador Ivandro Fonseca, um especialista na área da gestão. Vou passar para o senhor desejar boas-vindas ao nosso telespectador e vamos entrar na pauta que hoje é gestão da saúde, né, presidente? O Conselho Regional de Administração vem trabalhando alguns temas específicos e aproveitando algumas oportunidades que na data de ontem tivemos uma repercussão numa grande rede nacional de televisão sobre alguns assuntos da área da saúde. Para poder tratar desse tema, nós temos aqui Ivandro Fonseca, que tem especialização técnica na área, teve a oportunidade de fazer uma gestão da capital do estado do Mato Grosso do Sul durante 4 anos aí, e pode trazer alguma informação para debater, para trazer o assunto à tona sobre o que é gestão de saúde e como que isso pode ser resolvido de alguma forma. Ou seja, é o CRMS aproveitando aí os debates nacionais para justamente, né, pontuar qual é o nosso papel, né? Qual é o papel do profissional. Exatamente, é defender a nossa categoria, trazer a condição para o administrador, mostrar qual é a sua capacidade técnica. E o Ivandro é um exemplo vivo disso aqui no nosso estado, com reconhecimento nacional também. Excelente. Administrador Ivandro Fonseca, obrigado pela presença na sede do CRMS. O senhor já foi conselheiro, né? Também, já tem um histórico. Obrigado pela presença. Só pedir para o senhor se apresentar para o nosso público, né? E a gente vai dar início às perguntas. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Henry, presidente Rodrigo Caselli. Uma boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Meu nome é Ivandro Fonseca, sou administrador, pós-graduado em administração hospitalar pela São Camilo do Rio de Janeiro e pela Faculdade Paulista de Medicina em São Paulo, Unifesp. Sou professor universitário também, já há mais de 9 anos, e fui ex-secretário municipal de saúde de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiz parte do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, vice-presidente do Fórum de Gestores de Saúde em Mato Grosso do Sul também. Então é quase 16 anos na área de saúde pública, contribuindo de maneira muito clara e objetiva com as políticas de saúde pública do nosso município, do nosso estado. Bom, a temática que vocês estão abordando hoje é uma temática de grande relevância. E quero parabenizar primeiramente o presidente Rodrigo Caselli por tomar essa iniciativa, uma vez que é um tema que está na atual conjuntura sendo há muito tempo já discutido, debatido, sobre inúmeras problemáticas que nós encontramos na saúde pública. Nós temos, primeiramente, que entender que a saúde pública é uma garantia constitucional. Está previsto no artigo 196 da Constituição Federal e estabelece que a saúde pública é um direito de todos e um dever do Estado. Mas hoje nós observamos, na atual conjuntura do país, que profissionais que não têm o mínimo de conhecimento sobre as ferramentas da administração, que estão gerindo de maneira amadora a saúde pública do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Nós estamos falando em algumas ferramentas básicas: administração de material e controle do estoque, administração de recursos humanos, administração de tecnologia, enfim, são N disciplinas, na verdade, de administração que um profissional de administração teve a oportunidade de aprender dentro de uma universidade. E que, na atual conjuntura, nós observamos, eu vejo que não é somente nesse setor da saúde, mas em outros setores também, muitas deficiências que a gente observa. Nós diariamente observamos através dos meios de comunicação que existe falta de financiamento na saúde pública, as unidades de saúde superlotadas, hospitais superlotados, obras que foram paralisadas e que não deram continuidade. Ontem foi refletido sobre a questão das unidades de pronto atendimento 24 horas, que são unidades de urgência e emergência, que tem como objetivo atender exclusivamente os casos de urgência nos municípios ou capitais que estão paralisadas
Enfim, tudo isso é reflexo da saúde pública brasileira, dos estados e dos municípios na atual conjuntura. Bom, continuando então, nosso bate-papo aqui, né, com o administrador Ivandro Fonseca e o presidente do CRMS, Rodrigo Caselli. Hoje, então, pelo que a gente percebe, né, o Ministério da Saúde reconheceu aí, o problema é crise e o problema é gestão, falta de planejamento. Né? Presidente, o senhor gostaria de começar com as perguntas para o Ivandro? Posso começar? Sim, não. Eu quero só atentar que a informação da mídia ontem, que o próprio Ministério da Saúde apresentou, que nós temos aí mais de R$1 bilhão investidos nesses últimos 12 meses. Mais de 1 bilhão? Mais de 1 bilhão. Mais de 105 UPAs entregues aos municípios, que não estão em funcionamento. Aproximadamente um pouco mais de 60 unidades básicas de saúde e centros de saúde, também sem funcionamento. E nós entendemos aqui, como administradores, que para que possa dar execução em alguns trabalhos, precisa de planejamento. Eu acho que isso, particularmente, é uma atividade privativa do administrador. Eu queria iniciar com essa pergunta. Ivandro, planejamento na área da saúde é necessário, é essencial, garante algum tipo de resultado? Sem dúvida. Primeiramente, nós precisamos entender o que é planejamento. Planejamento é decidir antecipadamente o que vai acontecer. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de estar iniciando. O médico, quando ele vai fazer um diagnóstico, ele precisa fazer uma anamnese para descobrir qual é a patologia que aquele paciente está acometido. Em cima dessa anamnese, ele vai conseguir fazer a prescrição para o tratamento do paciente, seja ele medicamentoso ou clínico, numa internação de alguma unidade hospitalar. Na administração não é diferente. O administrador que está gerindo uma saúde pública, ele precisa fazer essa anamnese, ele precisa fazer esse diagnóstico para identificar quais são as principais patologias, ou quais são as principais doenças, na verdade, os problemas que existem dentro da saúde pública brasileira. Baseado primeiramente no diagnóstico, nós temos como iniciativa, na verdade, propor um planejamento para minimizar, para implementar ações, primeiramente, de curto, médio e longo prazo, visando minimizar essas problemáticas, de acordo com a capacidade orçamentária que nós estivermos gerindo. Então, nesse primeiro momento, o planejamento é a principal ferramenta que todo gestor deve estar adotando dentro da gestão de uma estrutura de saúde, seja ela uma unidade hospitalar, uma unidade de pronto atendimento 24 horas, uma unidade básica de saúde, seja ela da família, enfim, ou de um município. Nós precisamos entender, primeiramente, que a saúde pública brasileira ela é muito complexa, ela tem as suas particularidades. E esta particularidade, na verdade, leva, na atual conjuntura do país, a exigir um conhecimento muito profundo sobre o Sistema Único de Saúde, saúde suplementar, porque toda essa legislação, ela tem como um objetivo, na verdade, estabelecer regras para o funcionamento do Sistema Único de Saúde ou da saúde suplementar. Então, o planejamento, na verdade, é o ponto inicial, é o início de tudo que o administrador deve estar adotando em uma gestão. Nesse planejamento, o profissional da administração, ele é o único apto nesse processo. Ele é o único apto e ele é fundamental nesse processo de estabilização dessa crise, primeiramente, que podemos falar econômica, e dessa crise institucional que podemos e estamos acompanhando através dos veículos de comunicação. Nós estamos falando, primeiramente, de uma ferramenta da administração. Nós estamos falando de planejamento, como o médico fala da anamnese. O planejamento em uma empresa, ele tem apenas um objetivo: efetivar o diagnóstico de como que se encontra a estrutura na qual eu estou gerindo. O próximo passo é propor ações que visam estabilizar a situação institucional na qual eu estou responsável. Ações de curto, de médio e de longo prazo. É lógico que nós temos uma realidade onde nós não podemos de maneira alguma infringir a própria legislação em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação à Lei 8666, em relação à Lei 8080, que é o que regulamenta o Sistema Único de Saúde. São várias legislações, é um vasto material, fora as portarias ministeriais,
que praticamente estabelece essas regras e os parâmetros para onde eu devo estar caminhando. No município de Campo Grande, nós tivemos, eu posso falar com conhecimento de causa, nós tivemos um orçamento que foi, o orçamento da saúde pública, só para tentar esclarecer, ele é constituído por blocos de financiamento. Então nós temos o bloco de gestão, nós temos o bloco da assistência farmacêutica, o bloco da média e da alta complexidade, o bloco da atenção básica, enfim, são blocos de financiamento e bloco de investimento. Nos blocos de financiamento, nós temos as rúbricas previamente previstas, na qual estão vinculados os recursos baseados nas portarias ministeriais. Então, isso é baseado num per capita que existe do contingente populacional do município. E nós identificamos que no nosso orçamento, no nosso bloco de financiamento, os recursos que estavam sendo disponibilizados, isso é um dos principais problemas, ele estava baseado na média histórica de 2010, que o IBGE estava demonstrando. Isso é o primeiro passo. Nós tínhamos uma projeção de um orçamento para atender até 900 mil habitantes, mas nós tínhamos registrado o cartão SUS no município 1,5 milhão de habitantes. Então a incompatibilidade orçamentária de recursos, na verdade, para você estar tentando obter resolutividade na assistência à saúde do município, já começa a ser demonstrado de maneira muito clara e objetiva. Incompatibilidade. Nesse ponto, nós precisamos de recursos do Tesouro, oriundo de onde? Oriundo do município, do Estado e do governo federal, para tentar estabilizar essa situação. Então, isso é um dos problemas. O principal problema da saúde pública em relação ao bloco de financiamento, em relação à política de financiamento por parte do Ministério da Saúde, que não existe uma política de financiamento para os estados e municípios. Política de financiamento que eu estou falando é parâmetro. Qual é o parâmetro que o Ministério da Saúde estabelece para financiar as ações de saúde nos estados e nos municípios? Não existe esse parâmetro. Então esse é o primeiro ponto. Quando eu estou falando de parâmetro, eu estou falando de parâmetro, eu estou falando de uma ferramenta básica, administração financeira, eu estou falando de planejamento financeiro, eu estou falando de análise de viabilidade econômica. Então, isto é um parâmetro que um administrador, parâmetro básico, o tripé, na verdade, para que economicamente você tenha a mínima condição para estar gerindo um determinado setor no município que é responsável por quase 2 milhões de habitantes no estado do Mato Grosso do Sul, como Campo Grande. Que não atende só Campo Grande. Que não atende. Então você começa a observar, eu tenho previsto um orçamento para atender 900 mil habitantes, mas eu estou atendendo 1,5 milhão. Então não há recurso, nesse primeiro momento, que consiga obter resolutividade naquilo que você espera. O que nós precisamos fazer diante desse cenário? E é aí que eu vou falar, que é de suma importância. Implementar ferramentas que é de suma importância nesse momento, como a administração financeira, como planejamento financeiro, como análise de viabilidade econômica, para ver o que é viável economicamente e o que não é viável nesse primeiro momento. Na atual conjuntura, nós temos uma política, e muitos profissionais na área da saúde, eles observam que saúde pública ela é vista como despesa. Saúde pública não pode, na atual conjuntura, mais ser vista como despesa. Saúde pública tem que ser vista como investimento. A vida tem um valor mensurável. Não pode ser, de maneira alguma, estabelecido um parâmetro, nesse momento, para estabelecer o tempo de vida útil de um ser humano. De maneira alguma, não é igual um relógio, uma máquina. O ser humano é ser humano. Então, o que pudermos fazer para destinar investimento na vida daquele ser humano, para que ele tenha uma sobrevida, com certeza nós vamos estar cumprindo o que a Constituição Federal estabelece, que a saúde é o direito de todos e um dever do Estado. Agora, o que nós observamos na atual conjuntura é que muitos gestores que não têm conhecimento sobre administração, que é as ferramentas básicas da administração, costumam falar sem conhecimento de causa que saúde pública é despesa. Saúde pública não é despesa. Saúde pública é investimento. No investimento da vida da pessoa humana. Custeio é uma outra realidade. Investimento é um outro parâmetro. E despesa, nós podemos falar que também é um outro parâmetro. Temos receitas, temos custeios, temos despesa, temos investimentos. São vários os fatos aí que a gente pode estar fazendo uma abordagem discutindo.
Mas o que nós precisamos entender nesse momento? Primeiro passo do problema da saúde pública brasileira. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós identificamos que os recursos oriundos do governo federal, do governo estadual, eles estavam baseados na média histórica de produção de 2010, contabilizado pelo IBGE. Esse é o primeiro fato. Buscando atualizar para 2016, nós vamos ter sim uma atualização dos blocos de financiamento de recursos, na verdade, que é oriundo do próprio Sistema Único de Saúde. Nós tivemos uma auditoria que foi realizada em 2014 pelas contas abertas do Brasil e pelo Conselho Federal de Medicina. Campo Grande foi a capital que mais investiu em saúde pública no país. Campo Grande, isso em 2014. 2014, destinou R$ 3,16 por paciente, enquanto o governo do estado destinava 0,80 por paciente. É um recurso, na verdade, que, se nós formos parar para analisar, diante da problemática, diante da situação que se encontra a saúde pública. Mas nós tivemos a oportunidade de implementar alguns projetos que tinham como objetivo estabilizar a saúde pública brasileira. Superlotação dos UPAs. Foram criados o quê? Uma equipe móvel de médicos itinerantes em 2 veículos, onde tinha como objetivo circular em todas as unidades de pronto atendimento, com o objetivo de dar celeridade no atendimento, desafogar a fila, diminuir o tempo de espera no atendimento. Isso foi uma resposta. Investimento na vida humana, de R$1 milhão no ano custou. Mas quantas vidas foram salvas? 1.700.000 vidas em decorrência de 2 grandes epidemias de dengue que nós tivemos. A maior epidemia do país. Que foi comentada nacionalmente. Né? Nacionalmente, que foi em 2013 e que foi em 2015. A equipe móvel que foi criada em Campo Grande, ela praticamente chegou a se tornar referência nacional a nível de resolutividade no atendimento das unidades de pronto atendimento quando estavam superlotadas diante da grande epidemia. Dentro desta proposta que nós implementamos, para minimizar, isso refletiu aonde? No tempo que diminuiu o tempo de espera no atendimento, diminuiu a transferência dos pacientes para as unidades hospitalares. Por quê? Porque o paciente que estava com indicação de dor no corpo, dor de cabeça e febre, nós efetivávamos o atendimento dentro da própria unidade de pronto atendimento. Os pacientes que estavam com dor abdominal e sangramento, encaminhávamos para fazer hidratação via venosa e transferir esse paciente para os hospitais. Então, foram mais de 800.000 pacientes que foram atendidos no município, em 9 UPAs em Campo Grande. 12, e nós tivemos apenas a transferência de 400 pacientes para os hospitais. Isso comprovou o quê? Eficácia, resolutividade e um indicador de satisfação que foi apresentado através de uma pesquisa da ouvidoria de em torno de 90% de satisfação da população de Campo Grande. O segundo projeto que contribuiu para desafogar as unidades de pronto atendimento 24 horas foi o terceiro turno. Foi a abertura de 15 unidades básicas de saúde no período das 17 até as 21 horas. Então, os pacientes não tinham mais somente como opção a UPA, mas tinha também o terceiro turno e eles poderiam procurar as unidades próximas da sua residência, as unidades básicas de saúde. Isso desafogou. Foram 2 projetos que diminuiu a superlotação nos UPAs. Primeiro, a abertura do terceiro turno. Segundo, a criação da equipe móvel. O terceiro projeto que eu posso falar para vocês, que nós conseguimos obter resultado, foi em relação a um indicador sobre a questão do índice de mortalidade no município em relação ao câncer de colo de útero e de mama. Um indicador específico da mulher estava muito acentuado. Então nós estávamos tendo muitas vidas que estavam se perdendo no município por falta de acesso ao ginecologista. Antigamente, elas procuravam as unidades básicas de saúde para fazer uma consulta com o ginecologista. Depois essa unidade encaminhava ela para uma outra unidade fazer o preventivo. Depois essa outra unidade encaminhava para uma outra unidade para fazer a ultrassonografia e para outra unidade para fazer a mamografia. Resumindo, o paciente ficava fazendo um turno. Era uma via sacra, praticamente percorrendo várias unidades para fechar o teu diagnóstico. Nós trouxemos um projeto do Instituto de Oncologia de Milão, na Itália, que se chama Consulta Única. São 4 procedimentos ginecológicos que são realizados todos no mesmo dia.
e fecha o diagnóstico do paciente. Se tiver indicação de cirurgia, já encaminha direto para o hospital. É realizado a consulta com o ginecologista, o preventivo, a mamografia e a ultrassonografia na própria paciente. Fechou o diagnóstico, tem indicação de cirurgia, encaminha através do fluxograma definido para a unidade hospitalar realizar o procedimento, com data e horário marcado. Então, terceiro turno, equipe móvel, consulta única. Nós tínhamos um problema de mau atendimento nas unidades de pronto atendimento, um problema sério. E nós descobrimos, em uma parceria com as universidades, que é aí que eu vejo que o papel do administrador é de suma importância nesse momento, nós estabelecemos uma parceria com as universidades e nós criamos um projeto que se chama Posso Ajudar. Posso Ajudar, na verdade, nós observamos que os nossos órgãos arrecadadores, eles são muito eficientes na hora de estabelecer um parâmetro para a arrecadação do cidadão brasileiro. Mas na hora do brasileiro ter o direito de usufruir do seu serviço, daquilo que ele já está pagando, na verdade ele não tem esse direito garantido. Então, o Brasil é muito eficiente para arrecadar. Mas na hora de ofertar, na hora de disponibilizar, na hora de devolver aquilo que o cidadão está pagando, ele não consegue obter. Então nós observamos o seguinte: nós não podemos ter somente nos bancos aquele estagiário de coletinho azul atendendo a população muito bem. Nós temos que ter aquele estagiário de coletinho azul, posso ajudar, dentro das próprias unidades de saúde, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar a senhora? Qual a tua dúvida? Em que eu posso estar lhe auxiliando? Tirando todas as dúvidas do Sistema Único de Saúde. O problema é que existe um déficit de profissional no município de Campo Grande, vamos poder falar especificamente, onde nós conseguimos melhorar a qualidade no atendimento no município de Campo Grande. Tivemos uma aprovação de 89% da população, uma pesquisa que foi feita pela ouvidoria do SUS, que, colocando 8 estagiários do Posso Ajudar dentro das unidades de saúde, em pontos estratégicos, para tirarem dúvidas da população, com certeza iria melhorar a resolutividade e tranquilizar a população. Porque a população vai em busca da unidade de saúde, primeiramente, do tratamento curativo, segundo, de uma informação, e às vezes ela não tem esse determinado acesso. Na questão de pacientes que já estavam esperando há 10 anos, 9 anos, 20 anos por uma cirurgia, o que foi feito? Nós criamos um programa que se chama Fila Zero. Existia um hospital, que ele é filantrópico, ele disponibilizava 60% dos leitos do SUS ou 20% da receita corrente bruta para oferta de gratuidade do serviço do Sistema Único de Saúde do município. Nós fechamos essa parceria com esse hospital, verificamos quem eram os pacientes que estavam esperando há muito tempo por cirurgia e operamos em 2 anos mais de 4 mil pacientes que estavam esperando há 15 anos por um procedimento cirúrgico. Ivano, você apresentou dentro desse cenário agora 2 coisas muito interessantes que eu tenho uma pergunta que talvez até traz uma mudança no pensamento sobre o administrador. Primeiro, você apresenta um cenário sobre o indicador do IBGE que aparentemente é equivocado. Nós temos um indicador que fala que nós temos 900 mil habitantes em Campo Grande, vamos tratar Campo Grande, mas em geral no Brasil deve ser diferente, e que nós atendemos quase o dobro disso. Ou seja, nós recebemos menos recurso do que temos gente para atender. Mas você apresentou muitas mudanças de investimento capazes de transformar, trazer benefícios para o usuário do SUS. Você considera isso que é por conta do seu conhecimento de administração, das ferramentas de administração, da ferramenta de gestão que você conhece, que você pode aplicar na gestão pública? Você liga isso com as ferramentas? Porque nós estamos falando de um cenário de pouco recurso e que em 2014 Campo Grande foi um dos municípios que mais investiu em saúde. Qual que é o segredo ou qual que é a mágica? São as ferramentas de administração? Sem dúvida. São as ferramentas de administração, são as ferramentas, na verdade, que eu tive a oportunidade de adquirir na própria cadeira da própria universidade. Então, se nós formos parar para fazer uma análise, eu vou citar um exemplo. Qualquer administrador que ele tem interesse de investir em um determinado negócio, primeiramente ele tem que descobrir se o negócio é viável economicamente, senão ele vai estar obtendo um grande prejuízo. Nós vamos citar um exemplo somente. Consulta Única, um programa de prevenção de câncer de colo de útero e de mama. Então, Consulta Única ele tinha como objetivo, primeiramente,
fazer a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. Por quê? Eu estava, neste primeiro momento, fazendo uma análise. Quanto eu estou gastando com quimioterapia no município de Campo Grande em relação a esses pacientes que estão com câncer de mama e de colo de útero? Uma média de R$400 mil por mês. Administração financeira. Administração financeira. Gestão de custo. Se eu tomar a iniciativa de investir, nesse momento que eu falo, porque a saúde pública não pode ser vista como despesa. Saúde pública ela tem que ser vista como investimento. Eu tenho que investir na saúde pública para minimizar e impactar, na verdade, a despesa que eu estou tendo na própria saúde pública. Eu estou vendo, eu tenho uma despesa, primeiramente, agora eu quero falar sobre despesa, de R$400 mil com químio e radioterapia para câncer de colo de útero e de mama. Ok? Eu estou investindo R$100 mil na prevenção de um programa para câncer de colo de útero e de mama. Estou realizando 4 procedimentos. Desses 4 procedimentos eu vou estar pagando o profissional da ginecologia, eu vou estar pagando o ultrassonografista, eu vou estar realizando a mamografia e o preventivo. São 4 procedimentos que vão ser realizados todos no mesmo dia no paciente. Eu fechei algo que se chama diagnóstico. Identifiquei que essa paciente tem indicação de fazer uma esterectomia ou precisa fazer uma miomectomia, que é um procedimento da área da ginecologia. Que tem um valor elevado. Que tem um valor elevado. Eu encaminho para a realização desse procedimento cirúrgico, em uma unidade hospitalar, está resolvido o problema. Nós não teremos probabilidade de um futuro câncer nessa paciente. E isto com certeza vai impactar, pode ter certeza, a nível de custeio no município. Quando você opta por investir em prevenção, há de se entender que você vai ter uma visão, primeiramente, não de curto prazo de solução, mas de longo prazo. Não é de imediato que você vai solucionar esse problema. Mas se você pegar, o que seria mais caro na atual conjuntura? Você fazer quimioterapia em 4 mil pacientes, quimioterapia e radioterapia em 4 mil pacientes, ou você fazer a prevenção do câncer de colo de útero e de mama em 4 mil pacientes? O que seria, nesse momento, não podemos mais, na atual conjuntura do Brasil, estabelecermos como parâmetro uma visão de saúde pública do modelo curativo hospitalocêntrico. O que eu estou falando do modelo curativo hospitalocêntrico? Aonde eu tenho os hospitais como centro de tratamento para a solução de todo o problema de saúde pública. Nós não podemos mais admitir, na atual conjuntura do país, que o modelo curativo hospitalocêntrico continue perpetuando na saúde pública. Continue praticamente sendo uma referência, na verdade, como a solução do problema da saúde pública. Nós temos que começar a discutir o modelo da saúde preventiva nesse país. E é um modelo onde, na atual conjuntura, ninguém quer tomar a iniciativa de ousar destinar investimentos para tentar minimizar essa problemática. Quando eu estou falando de modelo de saúde preventiva, eu estou falando de abertura das unidades básicas de saúde no período noturno para desafogar urgência e emergência. Quando eu estou falando de modelo preventivo, eu estou falando no consulta única que é realizada na unidade básica de saúde para impedir que 4 mil pacientes venham ter futuramente câncer de colo de útero e de mama. 89% dos recursos oriundos do Ministério da Saúde, do Estado e do município são concentrados na urgência, emergência e na atenção hospitalar. Apenas 11% é destinado para prevenção. Então existe uma inversão de valores. Aonde que está o problema da saúde pública? Nós temos que inverter essa pirâmide. Nós temos que iniciar pela prevenção para minimizar os problemas na urgência e na atenção hospitalar. Ou seja, o gestor também fica preso a essas regras que devem ser preso a essas regras, mas tem como sair dessas regras. Eu sou um defensor da política da saúde preventiva, não sou adepto como administrador de um hospital que eu geri durante 9 anos. Quando nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de planejamento. Planejamento, conforme eu relatei anteriormente, é decidir antecipadamente o que vai acontecer. Nessa análise de
planejamento, de decisão, o que irá acontecer em relação aos blocos de financiamento na saúde pública, em relação à composição orçamentária, em relação ao respeito da lei de responsabilidade fiscal, da lei 8080, da lei 8666, que são os processos licitatórios que na administração pública previamente estabelece, da lei 4.320, que estabelece as normas do direito financeiro. São inúmeras legislações, na verdade, que o administrador público ele precisa utilizar, ele precisa absorver para estar gerindo a condição da saúde pública. São várias ações de prevenção no município que foram implementadas no formato do modelo de saúde preventiva que refletiu economicamente no município de Campo Grande. E que só tem condição de fazer quem tem a visão do planejamento, da gestão, né, Caselli? Informações pertinentes ao administrador. O grande foco da questão, baseado nessa informação do dia 8 de maio, que o próprio Ministério da Saúde apresentou, e o Evandro fala aqui, nos apresenta que tem que fazer a abertura de UPAs. Eu entendo perfeitamente, mas a informação que nós temos aqui é que alguns municípios receberam unidade de saúde e não tem profissional para atuar. De quem que é a culpa disso? É do gestor municipal, do gestor estadual, do gestor do presidente? Na verdade, não tem um culpado. Tem um culpado um sistema falho, que não tem planejamento, que falta pessoas corretas no lugar certo, que o administrador pode muito bem ocupar esses cenários para garantir o quê? Minimamente planejamento. Acho que é por isso que estamos aqui, para levantar essa bandeira, discutir esses assuntos, trazer informação particularmente ao administrador. Agora, eu não vejo, viu, presidente? Eu não vejo assim esse grande movimento, Ivandro. Hoje eu acredito que se fizer uma pesquisa no país, quantos profissionais de administração, especialistas e gabaritados em ser o gestor principal, ser o administrador de uma Secretaria de Saúde hoje? Exato. Quantos têm especialização nessa área? Vamos falar aqui no Mato Grosso do Sul. A gente até pode iniciar uma pesquisa, mas não é comum você ver. Então, assim, é legal deixar para o nosso público essa oportunidade de mercado, né? Mas, se eu não me engano, essa informação que o João trouxe, que Campo Grande foi estava entre os 5 que mais investiu em saúde alguns anos atrás, teve algumas outras capitais que eram secretários de saúde e administradores também. Belo Horizonte. Também administradores. Então, está, de certa forma, comprovado que isso é possível. Não é simplesmente a indicação política, nós estamos aqui tratando de questões políticas em hipótese nenhuma, mas que existe a necessidade de se enquadrar os profissionais de administração nessas áreas, particularmente planejamento, particularmente em execução, para poder conseguir atingir um objetivo, não exclusivamente para a classe de administradores, mas quem que sofre com isso? Na gestão de saúde, quem sofre é o usuário, nada mais, nada menos que o usuário. Que é o pagador da conta, né? A gente viu a questão do noticiário também. Não basta fazer uma força-tarefa dos representantes políticos, do prefeito, dos vereadores. Não basta apenas ir atrás do recurso para construir a UPA, né? Não é só ter a UPA, né? Precisa ter todo esse complexo, né? Aliás, o planejamento, né? Falávamos antes, né? Antes de levantar o primeiro tijolo, né? Puxa a cadeira um pouquinho, meu pegado. Antes de levantar o primeiro tijolo da UPA, já tem que estar planejado o funcionamento dessa UPA, né? Dentro de uma unidade de pronto atendimento, 24 horas. Numa unidade hospitalar, numa unidade básica de saúde, numa atenção especializada, nós precisamos, o administrador com conhecimento, com especialização na área da saúde, ele precisa trabalhar muito bem da administração. Planejamento, direção e controle. Se não trabalhar praticamente com esse tripé, ele não vai conseguir obter resultados. E resolutividade, que é o que mais interessa para o povo brasileiro em relação às demandas que vierem surgir. Planejamento, decidir antecipadamente o que irá acontecer. Direção, é você que está gerindo o processo. Você tem que saber de onde você está saindo e aonde você quer chegar. É importante deixar muito claro isso. E controle é as adversidades. Podemos falar que os pontos fortes, os pontos fracos, enfim, a análise de choque que todos nós temos a oportunidade de estudar nas universidades. Oportunidades, ameaças,
Enfim, toda essa análise de cenário, o único profissional que detém dessa expertise, desse conhecimento e que está preparado para gerir essa situação é o profissional de administração. Eu não acredito em outro profissional. Hoje existe muitos amadores, muitos profissionais que não detêm o conhecimento da administração, se intitulando administradores e provocando verdadeiras barbáries em nossas instituições, seja ela saúde, educação, segurança, meio ambiente, seja pública, seja privada, em qualquer tipo de setor. Nós estamos observando na atual conjuntura um verdadeiro amadorismo em relação à implementação de políticas de gestão dentro das próprias instituições. E o Conselho Regional de Administração, na sua pessoa, administrador Rodrigo Caselli, está de parabéns por estar abordando um tema de grande relevância. O administrador ele precisa entender que o papel dele neste cenário é de ser o protagonista do futuro em relação a essas problemáticas que estão aparecendo nesse momento. Não existe, nesse primeiro momento, um conciliador, não existe um gestor, um profissional que entenda sobre planejamento na saúde pública, sobre a administração de material e controle de estoque, sobre a administração de recursos humanos, sobre a arbitragem, que é um termo muito relevante, sobre estudo de técnicas e planejamento. São temáticas, sobre a administração hospitalar, são temáticas de grande relevância que você vivencia no dia a dia, sobre a administração financeira, planejamento financeiro. Nós não encontramos este profissional. E é este profissional, detentor deste conhecimento, é que a saúde pública no país precisa para minimizar esses problemas que nós estamos observando e assistindo diariamente. Administrador Rodrigo Caselli, suas considerações sobre esse bate-papo aqui para explicar, né, não só para os profissionais de administração, mas também para toda a comunidade, para todo mundo que segue o CRMS aí no Facebook, no canal YouTube também, suas considerações sobre esse bate-papo do administrador na área da saúde. Muito bem, agradecer a presença do Ivan, um profissional que tem condições técnicas de estar tratando desse assunto, e eu não vou deixar de trazer à tona que nesse contexto dessa mídia do dia 8 de maio, há um reconhecimento para o Ministério da Saúde que tudo que está acontecendo é falta de planejamento, é falta de gestão, de ter a pessoa certa no lugar correto. E isso o administrador, ele tem condições de contribuir a todo momento. Eu gostaria de fazer uma provocação, aproveitar a oportunidade desse vídeo, de provocar aos presidentes dos conselhos de todo o Brasil para que também comece a discutir isso. Isso não é um problema no Mato Grosso do Sul, não é um problema de Campo Grande, é um problema que deve ser discutido por nós administradores, particularmente que eu sei que alguns presidentes também atuam na área da saúde durante mais de 25 anos, 20 anos aí. Então, quero fazer essa provocação. Vamos debater isso, vamos trazer isso à tona, não para simplesmente criticar, mas para trazer algumas questões que possam trazer soluções à gestão pública, à iniciativa privada, através do profissional de administração. Suas considerações sobre esse bate-papo nosso? Não, primeiramente eu gostaria de agradecer ao presidente Rodrigo Caselli, a você, pela oportunidade de estar, na verdade, interagindo com você especificamente, que está nos assistindo agora. Agradecer, primeiramente, pela abordagem do tema, que é de grande relevância, e pouco explorado na atual conjuntura brasileira. São poucos os profissionais de administração em saúde que existe no país. Muito pouco. E diante desse cenário eu gostaria de convidá-los a você buscar conhecimento, buscar formação sobre a administração de saúde pública, a administração de saúde suplementar, sobre a administração hospitalar, sobre a administração de regulação, que são temáticas de grande relevância que existem e são classificados como problemas na saúde pública, como uma alternativa, na verdade, de contribuir conosco para minimizar esses problemas que eu posso falar que é de médio e de longo prazo. Agora,
encerrando esta minha linha de pensamento, eu gostaria de deixar registrado desse bate-papo no tripé. É o único detentor do conhecimento para implementar essa metodologia de administração na saúde pública brasileira é o profissional de administração. O tripé, que podemos falar que este profissional ele teve oportunidade de conhecer, seja ele nos livros da teoria geral da administração, seja ele junto a Philip Kotler, Fayol, Taylor, dos grandes profissionais da teoria da administração, planejamento, direção e controle. Esse tripé, o único profissional que consegue trabalhar é o profissional da administração. E em relação ao posicionamento do atual ministro da Saúde, eu concordo em parte com o que ele disse, que falta planejamento. Não falta só planejamento, falta direção e falta controle na saúde pública brasileira. Planejamento, direção e controle.